Feliz sábado, irmãos. Muito obrigada mais uma vez por me confiar nessa missão de trazer a mensagem. Hoje é Sábado da Mulher Adventista e todas as congregações estão recebendo a mesma mensagem, o mesmo pão espiritual. Então, hoje só muda realmente a mensageira. Porque em qualquer igreja que você estiver, você vai assistir essa mesma mensagem que é baseada no livro de Esther. Então os irmãos podem abrir aí, eu também vou abrir minha Bíblia aqui, no livro de Esther, no Antigo Testamento. Nós vamos conhecer, vamos relembrar, porque todos nós já conhecemos, Vamos relembrar aí a mão de Deus trabalhando no meio do seu povo através desses servos de Deus, a rainha Esther e Mardoqueu ou Mordecai, que é primo dela, que a criou. Esther. Muito bem, o título dessa mensagem de hoje é Um banquete em meio à crise. Um banquete em meio à crise. Só que lá para o meio do sermão eu vou dizer a vocês qual é o título que eu acho que se adequaria mais, O livro de Esther cita pelo menos uns 10 banquetes, mas eu acho que vocês já imaginam qual é o banquete que está se referindo. Bem, depois de 539 a.C., depois daquela noite em que Amon escreveu na parede o destino do rei Belsazar, que era um rei idólatra, um rei rebelde, e a Babilônia foi deposta pelos medos e persas, aquela noite em que Daniel, inspirado por Deus, ele declarou qual era a sentença que Deus estava dando para o rei Belsazar. Então, naquela noite, os medos e os persas, Ciro e Dario, tomaram a Babilônia, E ali, a Babilônia acabou naquela noite, 539 a.C. Então, anos depois, o rei Ciro, emitiu um decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém e reconstruírem Jerusalém. Mas nós sabemos que apenas 50 mil judeus voltaram, inclusive voltaram junto com Neemias e Esdras, Neemias veio ser o governador de Judá, ficou em Jerusalém para reconstruir os muros, e Esdras era o sacerdote que instruiu o povo a voltar à obediência. Então apenas 50 mil voltaram, e muitos judeus ainda ficaram lá, na antiga Babilônia, que agora era o reino persa, E Mardoqueu ou Mordecai, algumas Bíblias dizem Mardoqueu e outras Bíblias dizem Mordecai, foi um dos judeus que ficaram ali. Ele adotou uma prima, Adassa, que na língua hebraica quer dizer arbusto. Então essa menina, ela ficou sem pai, sem mãe, e esse primo, por ser mais velho, adotou essa menina, E o nome dela persa era Esther, que quer dizer estrela, Então, a gente percebe pelo contexto que Mardoqueu disse para Adassa se chamar Esther, provavelmente para esconder a sua ascendência judia, porque aquele povo era um povo que estava ali, esteve na Babilônia como escravo, E aí ele disse: olha, quando você estiver com um persa, quando você estiver com um do povo que são os donos do poder, você use o nome Esther, que era o nome persa. Então, nós vamos conhecer hoje os destaques nesse livro. Primeiro destaque, nós vemos o povo de Deus ali prestes a ser extinto. Nós sabemos que Amon, que era um dos ministros ali do rei, o rei naquele momento era Artaxerxes, mas era também chamado de, como era o nome do rei aí? O rei Assuero. Ele tinha esses dois nomes, o nome persa e o nome hebraico, que os hebreus o chamavam. Então, o
Amã, que era esse ministro, ele então faz uma lei e sela com o anel do rei, porque ele tinha todo acesso ao rei, recebeu esse poder do rei para extinguir num dia só, que era o dia 13 do mês de Adar, que era o último mês do ano, como se fosse hoje 13 de dezembro, e essa ordem foi dada no dia 13 do primeiro mês, como se no dia 13 de janeiro fosse decretado que no dia 13 de dezembro, 11 meses depois, todo mundo pudesse matar adventista e não ser preso por isso. Já imaginou se nós aqui em um ano desses tivéssemos essa notícia? Logo no início do ano nós soubéssemos que no final do ano, antes do Natal, todo mundo podia matar adventista e ninguém ser preso. Então era isso que estava acontecendo com os judeus lá. Então nós vemos que o povo judeu sempre foi perseguido e o povo de Deus sempre foi perseguido. E eles estavam à beira da extinção no reinado persa. E outra coisa também, aparentemente era um problema sem solução, porque os persas ali, o povo que vivia na antiga Babilônia, porque aquele novo reinado tinha 4 capitais, e uma dessas capitais era Suzã, né? Era a cidadela de Suzã, ou seja, era uma grande cidade. Então, os hebreus estavam então vivendo seus últimos dias ali naquele lugar, e logo ali naquele mesmo ano, eles estavam para ser extintos. Ia haver ali uma grande matança, um genocídio, né? E então a gente vê no capítulo 4 que houve um grande luto entre os judeus. Os judeus então entraram num grande luto e começaram a chorar antecipadamente a sua morte, a sua extinção. É como se fosse um velório antecipado, né? Um velório antecipado. E o livro de Esther, então, apresenta uma profecia em xeque, ou seja, Deus e sua grande profecia seriam travados. Onde estaria o Deus da profecia de Gênesis 49, 9 e 10, que diz que do povo de Judá sairia um cetro, onde todas as nações seriam guiadas por aquele cetro? Pois o povo de Judá, então, os judeus estavam sendo extintos, estavam sendo perseguidos, iriam ser dizimados ali a 11 meses. Outra coisa, não é possível ler o livro de Esther sem ter Deus como destaque dessa história. Deus está sempre no leme da vida do seu povo, mesmo quando tudo parece sair do controle. Amém, irmãos? Então, os 4 personagens principais dessa história. Primeiro é Mardoqueu, e que você pode ler na sua Bíblia como Mordecai, né? Lá no livro de Esther diz que após a divulgação do decreto de morte contra os judeus, Mardoqueu, ele colocou pano de saco e cinza e entrou em um luto profundo por causa daquela extinção, a extinção do seu povo. Ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, jogou cinza sobre a cabeça. E aquele significado daquele ato era bem compreendido pelos judeus e também pelos persas, porque o uso de pano de saco sobre o seu corpo e jogar cinza sobre a cabeça indicava uma tristeza profunda, e todos sabiam esse significado, certo? Então, as escrituras mostram muitos casos assim. Nós vemos lá no livro de Jonas que o rei ninivita, lá do povo de Nínive, quando Jonas pregou, depois de ser cuspido, vomitado pelo peixe na praia, né? O rei decretou um jejum também de 3 dias, até para os animais, em que todos se cobrissem de pano de saco e cinza, e que todos jejuassem. E ali a Bíblia nos revela que os ninivitas foram salvos, eles se arrependeram e Deus os perdoou, e aquela cidade não foi destruída. Então nós vemos esse e vemos muitos outros casos em que as pessoas, quando estão num momento de muita angústia, de muita dor, de muita tristeza, de luto por alguém, eles rasgavam a sua roupa e tiravam a sua capa principal e colocavam um pano de saco e jogavam cinza sobre a cabeça e choravam em alta voz, anunciando aquela tristeza que estava lhe angustiando, né? Então, a situação era tão extrema que Mardoqueu, o mesmo que tinha dito para Esther ocultar Hadassa, ocultar seu nome hebraico, Hadassa, e usar o nome Esther, estava pedindo agora para Esther declarar sua etnia, dizer seu nome e lutar pelo seu povo, né? Mesmo
correndo o risco de morrer, porque ninguém poderia aparecer na frente do rei sem o rei mandar chamar. Eu acho o livro de Esther incrível, porque no início do livro a gente vê que o rei manda chamar a rainha Vasti, né? Alguns dizem Vasti, eu chamo Vasti. O rei manda chamar a rainha e a rainha diz que não vai. Por quê? Porque ele estava bêbado, os homens que estavam com ele estavam bêbados e certamente iriam desrespeitá-la. E ela não queria se expor àquele bando de homens bêbados. E no fundo eu tenho muita vontade de conhecer a rainha Vasti. Eu quero muito que ela tenha sido salva. Por quê? Porque na verdade ela estava se preservando das piadinhas, das palavras chocosas que aqueles homens iam falar. Então o livro de Esther começa com essa rejeição da rainha de aparecer diante do rei. E por isso ela foi deposta. E por isso ela não mereceu mais ser rainha. E ela foi tirada do palácio. Nunca mais ela foi rainha. E aqui nós vemos que Esther não foi chamada, mas nós vemos que Esther se preparou para aparecer diante do rei, correndo o risco de ser decretada sua morte, porque ninguém podia aparecer diante do rei sem ser chamado. Então, foi uma decisão difícil, mas Mardoqueu ou Mordecai, ele entendeu que havia ali uma guerra espiritual para aniquilar o povo de Deus e que Esther interceder pelo povo seria a única solução. A única solução seria Esther interceder diante do rei. Então, a justificativa de Mardoqueu revela a sua grande fé. Ele disse assim: Esther, porque se de todo você se calar, de outra parte vai se levantar libertador para o povo de Deus. E você e sua família, e o nome da sua família serão envergonhados. Né? De outro canto, Deus vai prover livramento para o seu povo. Mardoqueu não sabia como, mas ele estava convencido de que a libertação viria de uma forma ou de outra. Amém, irmãos? Então a fé de Mardoqueu ou Mordecai era muito grande de que Deus livraria o seu povo daquele decreto, daquela extinção que se avizinhava. E Esther, como eu já disse, era uma menina judia, órfã, de pai e mãe, criada por um primo, se tornou uma jovem de grande beleza e era fiel a Deus e tinha intimidade com Deus. Ela tinha uma beleza incomparável, é tanto que ela foi ali ajuntada com outras moças virgens para se apresentar diante do rei, para que o rei pudesse escolher uma nova rainha, né? O livro de Esther é um dos raros, né? Esther e Ruth, que leva o nome de uma mulher, pela importância que ela teve na sua época. Então, quando Mardoqueu ou Mordecai ficou diante do palácio do rei em roupas impróprias, ou seja, em pano de saco e cinza, chorando em alta voz, porque o seu povo e ele mesmo ia ser destruído, Esther então recebeu as suas servas dizendo: olha, seu primo, o seu pai de criação está chorando, está gritando, está com um pano sujo, e sim, jogando cinza sobre a cabeça e gritando e chorando lá, né? E aí ela mandou roupas para vestir Mardoqueu, né? Eu gosto mais de Mardoqueu do que de Mordecai, né? E tirar aquele pano de saco feio de cima dele, né? Então, ao lidar com essas possibilidades que tinha para ajudar, inicialmente Esther recuou, mas ouviu uma frase dura do seu primo. Ele mandou dizer para ela assim: Esther, não imagine que você estando na casa do rei, só você escapará entre os judeus. Não imagine que porque você é rainha, você está fora desse decreto. Até porque nós sabemos que as servas de Esther sabiam que ela era judia, porque elas que levavam e traziam recados dela para Mardoqueu lá fora. E todos sabiam que Mardoqueu era judeu. Por isso mesmo Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. Quando o ministro saía da presença do rei, todos se prostravam e Mardoqueu não se prostrava. E isso enfureceu tanto que ele fez esse decreto para destruir todos os judeus. Então, as suas servas ali sabiam que ela era judia, porque aquele homem era seu primo, era seu pai de criação e ele era judeu. Então, Mardoqueu a alertou e disse assim: olha, não pense que porque você está dentro do palácio, você vai ser poupada desse decreto, porque pessoas aí dentro sabem que você é judia. E se o decreto é para matar todos os judeus, você também será destruída. Então, irmãos, algumas pessoas hoje precisam ser despertadas.
Mardoqueu chamou a atenção de Esther e ela, por sua vez, não se ressentiu do chamado dele. Essa personagem bíblica é muito inspiradora. Em um tempo tão distante de nós, ela já sabia o que significa viver com os pés na terra e os olhos no céu. Amém? Apesar dela ter se tornado rainha, ela sabia que ela estava ali por um propósito. Ela percebeu que ela não estava ali para viver apenas no luxo e na riqueza e se apegar àquilo. Ela sabia que ela tinha uma missão ali dentro do palácio. Ela sabia que Deus a tinha colocado ali para fazer a diferença, né? Então ela vivia com os olhos no céu, nas promessas de Deus. E as promessas de Deus eram que o seu povo seria liberto completamente. E Deus, o nome Deus não aparece no livro de Esther, mas nem por isso nós deixamos de ver a sua soberania, o seu poder se revelando em todas as ações, a proteção de Deus, usando pessoas especiais que Ele ungiu para libertar o seu povo, como Ele fez em todas as épocas. Teve a época dos juízes, né? Teve Moisés, teve Josué, teve juízes que Deus usou, e teve mulheres como a profetisa Ulda, que guiou o rei ali com sua profecia, a profetisa e juíza Débora, que guiou também o povo de Deus ali através de Balaque para vencer Jael, que matou Cícera, que era o comandante do exército assírio. Então Deus teve sempre os seus escolhidos, e entre eles mulheres, e Esther foi uma delas. Então, em meio às crises, Deus sempre tem os seus escolhidos, através dos quais Deus usa. Nem sempre Deus usa uma forma sobrenatural de livramento, como Ele usou na saída do Egito, fazendo aquela coluna de fogo ali, abrindo o mar. Nem sempre Deus usa poderes sobrenaturais, mas muitas vezes Ele age através dos seus escolhidos, dos seus servos fiéis, para que eles sejam instrumentos de salvação na vida do seu povo. Amém, irmãos? O livro de Esther deixa claro que a ofensiva de Deus está sempre pronta, e nesse caso Ele não agiu através de uma intervenção sobrenatural. Em lugar disso, Ele agiu através de uma bela mulher investida de autoridade. E Satanás, a história de Esther nos lembra que nenhum povo da terra foi tão abençoado e tão perseguido quanto o povo de Deus, né? Onde o povo de Deus estiver, ele sempre vai ser perseguido. E Satanás sempre quer destruir o povo de Deus para atingir a Deus. Como Satanás não pode atingir a Deus diretamente, ele quer atingir e destruir o povo de Deus. Mas a história também nos lembra que Deus tem caminhos incríveis, dos quais nós nada sabemos, para trazer libertação e provar que Satanás é o inimigo derrotado. Amém, irmãos? Agora nós vamos para 4 versos especiais no livro de Esther. Vamos para Esther, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de Esther. Vamos meditar um pouco sobre esse versículo. Como todos já abriram Esther, eu acredito, está fácil de encontrar, não é? 4,13 diz assim: então lhes disse Mordecai, nessa Bíblia que eu estou usando aqui, diz Mordecai, que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, né? Então, Mordecai queria que Esther ouvisse e enxergasse a situação, e lembrou-a de uma grande verdade. O fato dela morar no palácio não era razão para ela perder a sensibilidade com os seus irmãos judeus que estavam espalhados no Império Medo-Persa. Pode ser que ela pensasse que estava segura no palácio, podia ir lá permanecer escondida. Mas, trazendo o raciocínio para os nossos dias, muitos podem pensar que, conhecendo o Evangelho, estão a salvos, e isso basta, sem se importar com os outros que estão perecendo. Na verdade, irmãos, o fato de nós estarmos na casa do rei, que é a igreja, não nos torna diferentes. Nós estamos no mesmo barco. Todos nós somos pecadores e vulneráveis ao pecado, não é verdade? Conhecer o Evangelho de Deus nos cobre de responsabilidades, né? Esther não estava segura e nem a livraria da ira de Amã. Ela também era uma judia. A identidade racial dela era conhecida dos seus empregados, dos seus servos e servas.
né? Então, no início, Esther teve medo, mas então se revestiu de força, uma força de Deus, de força e coragem, pois ela era uma mulher de oração e intimidade com Deus. Irmãos, nós sabemos que nesse tempo do fim, quando o povo de Deus for realmente provado, as pessoas de oração e intimidade com Deus é que serão vitoriosas. Amém? Esse é o segredo, buscar a Deus de verdade. Ser pessoas de oração, ser pessoas de busca e de ação, e ter intimidade com Deus, ou seja, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E agora nós vamos ler Esther 4:14, que é o versículo seguinte. Mordecai continua mandando um recadinho para Esther: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus, socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então Mordecai traz a lembrança mais uma vez a Esther. Como Esther, irmãos, hoje muitas pessoas precisam ser exortadas para entender que devem trabalhar para a salvação de outras pessoas. As circunstâncias então requeriam que Esther declarasse a sua nacionalidade, que ela era judia, e intercedesse diante do rei por seu povo. Há momentos em que é preciso se posicionar. Se você se calar, você se perderá e o socorro virá de outra maneira. Então, cada um de nós, irmãos, nós vamos passar por situações em que nós temos que nos posicionar. Nós temos que falar quem nós somos. Nós temos que dizer que somos adventistas do sétimo dia, adoradores do Deus Criador, guardadores dos mandamentos de Deus, porque Ele nos salvou e Ele merece a nossa adoração voluntária. Amém? Havia ali, irmãos, muita coisa em jogo, e Esther precisava de uma boa estratégia. Ela poderia ter solicitado uma audiência: olha, mandem pedir que o rei me chame, porque eu estou precisando muito falar com o rei. Podia ter mandado ali aqueles servos que podiam ir na presença do rei, os homens ali: digam ao rei que eu preciso falar com ele urgente, né? Mas visto que o rei não estava demonstrando sinais favoráveis a receber ninguém, a petição podia ser recusada, o que tornaria impossível uma segunda oportunidade, já que ela bem sabia do caráter volúvel do rei. Tinha que ser algo certeiro. Ela conhecia, o rei tinha deposto a primeira rainha, e dias depois, quando passou a ressaca do vinho, ele queria a rainha de volta. Ah, tragam a rainha para mim. E os servos disseram: não, você depôs a rainha, você mandou tirar, porque a rainha desobedeceu uma ordem sua, e ninguém pode desobedecer uma ordem do rei persa e continuar na sua presença. E aí ela sabia que o rei mudava de ideia muito facilmente. Você já se perguntou por que é que você está onde você está hoje? Você já se perguntou por que você se mudou da cidade onde você morava para sul? Você já se perguntou por que você mudou daquele emprego para o emprego no qual você está hoje? Você já se perguntou por que você mudou de profissão? Né? Eu nunca me perguntei porque eu sabia. Eu sabia por que eu mudei de profissão. Se eu continuasse naquela profissão que eu estava até os 30 anos de idade, eu estava até hoje desobedecendo a Deus, né? Então Deus te chamou, e se você se calar, outra pessoa se levantará em seu lugar. Deus chamou cada um de nós para estar exatamente no lugar onde nós estamos, mas para fazer a diferença nesse lugar. E se você se calar lá no seu local de trabalho, outra pessoa Deus vai levantar para fazer a obra lá. Mas você pode se perder. Olha, Deus não está atado a ninguém. Digamos que você seja o único adventista do seu local de trabalho, mas Deus não está atado a você. Deus lhe dá um tempo para você brilhar ali. Mas se você não brilhar, Ele levanta outro, e aquele vai brilhar em seu lugar, e aquele vai pregar, e aquele vai testemunhar. Olha só que interessante isso aqui. A história da igreja adventista nos lembra que Deus chamou um homem chamado Hassan Foss. Ele era cunhado de Ellen White. Chamou esse homem para ser profeta, mas ele recusou porque ele teve medo dos desafios. Porque Deus informou a ele, mesmo que ele informou a Ellen White: sua vida vai ser difícil, você vai enfrentar perseguições, você vai viver em pobreza, você vai adoecer.
você vai perder filhos, você vai viver uma vida de sacrifício, mas eu vou lhe fazer um profeta. E ele teve medo, e ele era cunhado de Ellen White. E depois ele chamou também outro homem aqui, Guilherme Foy. Ele chamou esse homem para ser profeta, e esse homem também, ao ser informado por Deus como a sua vida seria difícil, ele também disse não ao chamado profeta. E aí Deus chamou Ellen White, uma moça de 17 anos, simples, uma moça doente, uma pessoa frágil, uma mulher sem beleza física, uma moça ali que há muitos anos não ia para a escola porque não podia, porque sua saúde não permitia, e ela, ao ser informada como sua vida seria difícil, ela disse, eu aceito. E nós sabemos que o ministério profético de Ellen White tem abençoado multidões e multidões de pessoas, e a mim e a você, não é verdade? Ela aceitou, e nós sabemos como a vida de Ellen White foi uma vida de dificuldades, uma vida de privações, uma vida de muitas viagens, por um país onde muitas vezes está congelado. Ela deixava seus filhos com as irmãs da igreja para fazer viagens longas para pregar o evangelho, passando por privações, passando por momentos de necessidade, onde ela só tinha ali um alimento parco para comer à beira das estradas, e viu 2 de seus 4 filhos morrerem, e ela teve câncer, ela teve muitos problemas de saúde, e nunca teve um lugar para se aquietar. Por quê? Porque os missionários de Deus manda ir de um canto para outro pregando, mas nós sabemos que a sepultura dela e de seu marido estão guardadas por anjos poderosos de Deus, até a volta do Senhor, onde eles serão ressuscitados. Amém? Então, irmão, Saul perdeu seu reino para Davi, porque como foi citado aqui pelo irmão Jefferson na lição da escola sabatina, Saul foi cheio do Espírito Santo para ser rei de Israel, mas ele perdeu a influência do Espírito Santo por causa da sua obstinação em fazer o que ele achava que era certo e não o que Deus tinha ordenado. Ele perdeu seu reinado para um simples pastor de ovelhas, que era Davi, né? Eli, que era o sumo sacerdote, foi substituído por Samuel, aquele menininho que foi entregue no templo por Ana, sua mãe. Samuel, então, foi chamado desde criança para ser profeta e sacerdote de Deus. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus, que foi ensinado por sua mãe. Então Samuel foi o substituto do velho Eli, que se tornou corrupto porque deixou seus filhos se corromperem dentro do sacerdócio. Sansão trocou tudo por uma simples mulher. Sansão, a mãe dele foi cheia do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre, Sansão foi ali visitado pelo anjo do Senhor, com letra maiúscula, o pai, a mãe de Sansão, e ele disse, olha, você não beba vinho, você não coma comidas imundas, porque você vai ter um nazireu, você vai ser mãe de um profeta, e um juiz e um libertador do povo de Deus. Sansão tinha uma grande missão, mas ele passou a sua vida correndo atrás de mulheres e quase que não cumpre o que Deus tinha deixado para ele cumprir. Foi cumprir no último minuto de vida diante do seu arrependimento, né? Judas perdeu o seu lugar como apóstolo, e lá nos portais celestiais vai ter o nome de Matias no lugar de Judas, né? Nós sabemos que nas bases dos fundamentos da cidade de Deus estão os nomes das 12 tribos de Israel, e na parte de cima tem o nome dos 12 apóstolos, mas lá não tem mais o nome de Judas, porque Judas preferiu o dinheiro, preferiu as riquezas terrenas a fazer a sua parte no apostolado, e lá vai estar o nome de Matias, que foi escolhido após a morte de Judas, né? Sem dúvida, Deus pode cumprir a sua obra nesse mundo sem eu e sem você, mas Ele nos dá o privilégio de fazer a sua obra. Amém, irmãos? Quem abandona o seu chamado perde a bênção e também perde uma experiência de fé. Se Esther recusasse a sua missão, seu nome entraria na história como uma pessoa que rejeitou o chamado de Deus, e Deus usaria outra pessoa para cumprir seu ministério. Deus despertaria outra pessoa para falar diante do rei pelos judeus, se Esther recusasse. Eu e você, recusaremos ou aceitaremos hoje o chamado de Deus para sermos missionários e mensageiros? Vamos ler novamente aí no final de Esther 4,14, o que é que Mordecai manda dizer para Esther? Ele diz assim: quem sabe se para uma conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha,
Será que não foi para um momento como esse que você foi elevada a rainha? Você é uma menina órfã, sem pai, sem mãe. Eu criei você é judia. E você foi escolhida pelo rei para ser rainha. Será que Deus não me colocou aí justamente por esse momento? Então, quem era Esther para se tornar rainha? É muito estranho que no meio de tantas moças bonitas, perfumadas, né? E com famílias ali influentes, o rei tivesse tido olhos para Esther. Considere que Deus lhe trouxe para esse reino com um propósito. Você foi elevada a rainha, Esther, para quê? Para que você foi elevada a rainha? Ninguém está onde está por acaso. Mais uma vez eu digo, você não está na cidade de Açu por acaso. Deus não me trouxe lá do Oco do Pará para Açu há 34 anos por acaso. Deus não trouxe você da sua cidade para Açu por acaso. Deus não colocou você no emprego que você está hoje por acaso. Deus tem uma obra para você fazer onde você está, irmão. Aceita esse chamado. Brilhe onde você está. Todos nós fomos salvos para salvar e ensinados para ensinar. Todos nós recebemos talentos para multiplicá-los na obra de Deus. Deus fez de Esther uma rainha e de nós príncipes de seu reino, não só para desfrutarmos da sua salvação, mas para salvar os perdidos. Amém? Aqui diz assim, você sonha em ser rainha, sonha em ser rei, sonha em ter alguma coisa, em ser alguém. Sonhe alto, né? Os comportores sonham alto, né? Tem um projeto chamado Sonhando Alto. Mas não se esqueça que altos privilégios trazem também altas responsabilidades. Onde você estiver, faça o seu melhor, arrisque tudo para salvar. Então o título que eu daria a esse sermão não é um banquete em meio à crise, é arrisque tudo para salvar. Irmãos, Esther arriscou sua própria vida para salvar seu povo. O que nós estamos arriscando para salvar alguém? Esther 4,16 é o último versículo que nós vamos meditar hoje. Mardoqueu manda dizer, aqui é Esther que manda dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ou seja, Mordecai junto os judeus, jejuem comigo, porque eu e minhas servas vamos jejuar 3 dias e 3 noites. E depois desse jejum e de eu orar a Deus, eu vou me apresentar diante do rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu morrer, morri, mas eu terei feito tudo que está ao meu alcance para livrar o meu povo. Então, irmãos, Esther e Mardoqueu, eles sentiam que a menos que Deus operasse poderosamente em seu favor, os seus próprios esforços seriam em vão. Esther reconheceu que não tinha qualquer poder, que não poderia oferecer qualquer ajuda. Jejum e oração foi o método escolhido por ela, para que Deus agisse através dela. Decisões rápidas devem ser tomadas por uma causa justa, mas jamais sem jejum e oração. Assim, Esther tomou tempo para a comunhão com Deus, a fonte da sua força. Esther não confiou em sua beleza, Esther não confiou na sua coroa, Esther não confiou nos seus perfumes sedutores, Esther não confiou no seu pedestal de rainha, ela confiou em Deus e por isso ela se humilhou diante de Deus. Oração e ação, irmãs, são a força, são a fórmula certa de gente que confia em Deus e luta as batalhas certas. Oração e ação, ore e haja, ore e haja. Afinal, antes da batalha visível, precisamos vencer a invisível, e toda grande ação deve ser precedida de muita oração. Jejum, oração e disposição para agir e fazer a vontade de Deus, ainda que custe a vida. Eis o exemplo de Esther para nós.
A Bíblia está repleta de histórias que mostram a força, a sabedoria e a coragem de mulheres que entenderam seu papel no plano da salvação. Eu já citei algumas delas. Miriam, irmã de Moisés, Hulda, profetisa, Débora, profetisa e juíza, Jael, uma simples mulher, e várias outras, como Priscila, lá no Novo Testamento, como Lídia e muitas outras. Nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra com homens que Deus escolheu para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançarem grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em tempos de emergência, Ele as levou na vanguarda, ou seja, à frente do seu povo, e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. Amém? Isso está no livro Beneficência Social, da irmã Ellen White. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Esté e as mulheres associadas a ela, por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão, trazendo salvação ao povo de Deus. Então, irmãos, Esté foi a mulher certa para o tempo certo. Esté era o plano A de Deus e ela não fugiu desse plano. Por esse motivo, ela foi tornada rainha. Deus não faz nada por acaso. Tudo Ele dá com um propósito que Ele realiza por meio de pessoas como eu e você. Amém? Quando eu sou transferida de uma escola para outra, por momentos eu me sinto triste, porque eu estou perdendo a ligação com aquelas pessoas que eu me afeiçoei. Recentemente eu tive que deixar a escola que eu trabalhei por 14 anos. E eu passo todos os dias, ao 12:30, em frente dessa escola para ir para outra onde eu trabalho agora. E nos primeiros dias eu tinha vontade de chorar quando eu via aquelas portas fechadas. E eu tendo que ir para outra escola. Mas eu já compreendi que Deus quer levar salvação lá para aquela outra escola. Deus quer alcançar aquelas 7 comunidades de onde vem aqueles alunos estudar naquela escola. E os livros missionários estão chegando nas famílias. E que eu possa ser lá, em Tabuleiro Alto, em Panguaçu, lá na divisa já com Afonso Bezerra, que eu possa brilhar lá. É o que eu desejo a cada uma de vocês, a cada um de vocês. Que onde você estiver, por mais que seja um lugar escondido, como é o lugar que eu trabalho lá, eu chego de lá quase às 7 da noite, todas as noites em casa agora. É no meio do mato mesmo. Eu trabalho lá bem longe, onde ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar lá. Todo mundo, tem gente que desiste. No início do ano, vários desistem. São indicados para lá e depois desistem. Desistem até de ser professores. As dificuldades são muitas, mas eu sei que Deus tem um plano para mim lá. Deus tem uma obra para mim lá. E nesse momento eu estou contando um pouco da minha vida, mas eu quero que cada um de vocês possa pensar: eu estou naquela empresa porque Deus tem um plano para mim lá. Deus tem uma obra para eu fazer lá. Eu tenho que salvar alguém lá. Eu tenho que brilhar por Cristo lá. Eu tenho que deixar a palavra plantada no coração de alguém naquela empresa. Amém, irmãos? Então, o livro de Esté é um livro de reviravoltas, de órfã a rainha do Império Persa, de perseguidos, que foi o povo de Deus, a perseguidores, porque a nova lei que Mordecai fez dava direito ao povo de Deus de revidar, de lutar, de se defender, de condenado à morte, que Mardoqueu foi, para o ministro do império. E do palácio à forca, porque a Amã vivia na presença do rei e foi condenado à forca que ele mandou erigir para Mardoqueu. Deus tem transformado sua vida também, irmãos? Amém? Hoje, quando eu cheguei e me sentei ali, eu me lembrei: Senhor, o Senhor tirou alguém que bebia cachaça lá nas barracas do Rio e trouxe para o púlpito da igreja de Açu. Como o Senhor tem trabalhado na minha vida, trabalha na vida de cada um dos irmãos. Que nós possamos ver de onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou agora. Das trevas Ele nos tirou para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos testemunhar desse amor em nossa vida. Pessoas comuns se tornam extraordinárias nas mãos de Deus, porque entendem seu propósito de vida e cumprem uma missão que Deus determinou para cada um. E você, irmão, já tem descoberto a sua missão?
Você tem cumprido a sua missão no local em que Deus lhe plantou? Que tal estender a mão hoje para ajudar alguém? Que tal ser a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo para levar esperança? Faça hoje a diferença, irmãos, na vida de alguém. Viva a missão, arrisque tudo para salvar. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé para nós cantarmos o hino 230 do nosso hinário.